Boa noite a todos. Para que nós possamos começar os nossos trabalhos, convido a todos para que possam se sentar de forma confortável, para que possamos realizar a nossa oração e iniciarmos os nossos trabalhos da noite. Sentamos de forma confortável, fechando os olhos, elevando o nosso pensamento ao alto, a Deus, a Jesus, a Ramatiz, a toda a espiritualidade de luz, de bondade, de amor que nos acompanha. Neste momento sublime de oração e estudo, rogamos, ó espiritualidade amiga, que nos conduza da forma mais tranquila para que estejamos aptos a receber os ensinamentos da noite. Ajuda-nos a acalmar o nosso coração e a nossa mente, para estarmos receptivos a todas aquelas lições necessárias aos nossos aprendizados da vida diária. Abençoa para que possamos receber as energias balsâmicas, trazendo todo tipo de saúde física, espiritual e mental. Que tenhamos a força, a coragem, o equilíbrio, a tranquilidade, o bom senso, a determinação para seguirmos adiante na nossa caminhada evolutiva. Nos abençoa nesta noite tão agradável, para que nós possamos entrar em sintonia com essa espiritualidade, nos reabastecermos da força necessária de coragem, determinação e vontade, para que possamos seguir cada vez mais na busca de nos tornarmos um discípulo do Mestre Jesus. Que assim seja. Bom, meus queridos irmãos, a lição da noite que nos foi pedida para que nós pudéssemos refletir essa noite, ela está lá no livro Vinha de Luz, livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, do Espírito de Emmanuel. E é a lição 125, e ela se intitula O Senhor Mostrará. Ela foi retirada de um trecho de Atos, lá no capítulo 9, no versículo 16, que fala o seguinte: E eu lhe mostrarei quanto deve padecer em meu nome. Jesus. O diálogo entre o mestre e Ananias, relativamente ao socorro que Paulo necessitava, reveste-se de significação especial para todos os aprendizes do Evangelho. Digna de nota é a observação de Jesus, recomendando ao apóstolo da gentilidade que ingressasse em Damasco, onde lhe revelaria quanto convinha fazer. E muito importante a determinação a Ananias, para que atendesse ao famoso verdugo trazido à fé. O apelo do céu ao cooperativismo transborda da lição. Perseguidor e perseguido, reúne-se no altar da fraternidade e do trabalho útil. O velhinho de Damasco presta socorro ao ex-rabino. Paulo, em troca, prodigaliza-lhe enorme alegria ao coração. Acresce notar, porém, que Jesus chamou a si a tarefa de revelar ao recém-convertido quanto lhe competia lutar e sofrer por amor ao reino divino. Semelhantes operações espirituais se repetem cada dia nas atividades terrestres. Debaixo da inspiração do Cristo, diariamente, há movimentos de aproximação entre quantos se candidatam ao bom entendimento perante a vida eterna. Alguns trazem a mão confortadora e amiga da assistência fraternal. Outros, o júbilo sagrado da esperança sublime. Estabelecem-se novos acordos, traçam-se novas diretrizes. Imperioso é reconhecer, porém, que o Senhor mostrará a cada trabalhador o conteúdo de serviço e testemunho que lhe compete fornecer no ministério do seu amor infinito. Eu acho que aqui, meus queridos irmãos, cabe a gente fazer aqui algumas observações com relação ao contexto da lição, para que nós possamos compreender o que Emmanuel quer nos falar. Emmanuel aqui se reporta àquela passagem de Jesus
em que Paulo, Jesus já crucificado, Paulo buscando assassinar todos os cristãos que ainda seguiam Jesus, e resolve ir a Damasco procurar Ananias, que era um ancião, um homem de notável sabedoria e bondade, mas de muita singeleza, de muita simplicidade, que morava em Damasco. Mas as curas que Ananias já fazia, as pregações do Evangelho do Mestre Jesus que Ananias fazia, já incomodavam profundamente o Sinédrio. E Paulo, ainda Saulo naquele momento, vai até Damasco para matar Ananias. E os cristãos já estavam sabedores dessa viagem, que Saulo iria para Damasco para prender e matar Ananias. Ananias tinha conhecimento dessa situação com antecedência e ficou quieto em casa tentando ver como que era a melhor forma de agir com relação a isso. Ele sabia que a mão de ferro de Saulo era muito pesada. E numa determinada noite que antecedeu a chegada de Saulo a Damasco, Jesus aparece para Ananias e lhe dá a seguinte determinação: Ananias, amanhã Saulo vai chegar aqui ao seu encalço. E eu preciso que você cuide dele, que você o ampare, que você o console. Humberto de Campos, que não nos conta essa trajetória no livro Boa Nova, e é muito interessante que a gente fica imaginando Ananias em casa, um velhinho, sem nenhuma força, nenhum poder, nenhum tipo de proteção, recebendo a visita de Jesus, já desencarnado, e esse lhe orientando para que pudesse acolher o seu algoz. Aquele indivíduo que tinha todo o poder, toda a força, tinha toda a capacidade de chegar e massacrar quem ele quisesse. E Ananias deve ter pensado: o que eu vou fazer? Então eu tenho que cuidar do meu algoz? Aquele que está vindo até a mim será aquele que eu vou ter que cuidar. No dia seguinte, Saulo, já entrando em Damasco, Jesus lhe aparece numa forma de uma luz muito grande. Saulo cega, cai do cavalo, e aí todos nós conhecemos a conversa, que teve Saulo com Jesus. A partir daquele momento que ele cai do cavalo, e aí Jesus o pergunta por que ele o persegue, e ele fica cego. E aí depois ele dá orientação para, aí sim, Paulo, porque naquele momento houve a conversão de Saulo, judeu, do judaísmo, para Paulo, para o cristianismo. E ele então, já cego, entra na cidade, procura por Ananias, para que Ananias curasse a sua cegueira. E ali ele passa durante uma semana com Ananias fazendo todos os ungüentos necessários para curar a sua cegueira, e ele já vai orientando Paulo sobre todas as questões do cristianismo. E naquele momento há a convergência do maior divulgador do cristianismo, que era Paulo. E é interessante porque de todos os discípulos de Jesus, Paulo não teve convivência física, não foi contemporâneo de Jesus. Quando ele chegou ao cristianismo, Jesus já tinha desencarnado. E foi com certeza o maior propagador do Evangelho de Jesus. E ele estava nas fileiras do inimigo, daquele que procurava, de uma forma ou de outra, aniquilar, acabar com a doutrina de Jesus. Então, essa lição de Emmanuel está chamando a nossa atenção para todos aqueles embates que nós vamos criando na nossa vida e que muitas vezes a gente consegue olhar para o outro como um adversário, como aquele indivíduo que realmente é a pedra no nosso sapato. Aquelas circunstâncias e situações, às vezes dentro do nosso próprio lar, com o esposo, com a esposa, com o filho, com parentes próximos, ou às vezes num trabalho ou algum conhecido, em que
nós passamos a cada vez mais gerar processos de animosidade, de confronto, de conflito com um determinado indivíduo. E o nosso sofrimento, a nossa dor, passa a ser aquele indivíduo. Aquele indivíduo passa a ser efetivamente o nosso problema. E aí, muitas e muitas vezes, passamos quase que a vida toda. Às vezes, levamos de uma encarnação para outra aquela mágoa, aquele ódio, aquele ressentimento de todo o conflito, de todo o confronto que existiu. O que Jesus, ou melhor, Emmanuel está nos falando através dessa lição de Jesus? Que nós precisamos olhar para os nossos inimigos, ou pretensos inimigos, de uma forma em que ele, na realidade, é um grande aprendizado. Nós precisamos olhar para os nossos algozes como uma ferramenta didática. Aquele indivíduo que, através ainda da ignorância moral que ele vivencia, na sua ânsia de buscar nos agredir, nos maltratar, trazer sofrimento para a nossa vida, como um indivíduo que realmente pode nos ensinar muito. E é exatamente isso que às vezes é difícil da gente entender. Porque muitas vezes a gente não consegue compreender o sofrimento como um aprendizado. E aí eu convido vocês hoje a fazerem uma reflexão um pouco mais profunda sobre o nosso sofrimento, sobre como nós estamos sofrendo neste mundo. Afinal, todos nós, de uma forma indistinta, temos os nossos patamares, os nossos quantums de sofrimento na vida. Às vezes é uma questão financeira, às vezes é uma questão amorosa, às vezes é uma questão conjugal, às vezes é uma doença física, moral, física, espiritual ou mental, às vezes é uma perda de um ente querido, às vezes é uma expectativa, uma esperança que não se confirma, enfim, cada um de nós tem o seu sofrimento. Como é que nós estamos enfrentando esse sofrimento? Principalmente porque nós ficamos muito focados naquele sofrimento do passado. Ah, como é difícil, como é complicado a gente sofrer por causa do passado. Como esse passado realmente é pesado na nossa vida. E aí, nós espíritas, gostamos sempre de compreender as razões através da fé raciocinada, a razão pela qual nós estamos sofrendo. E aí a gente lembra, claro, eu sofro por causa das minhas escolhas passadas. Vivo nesse momento a lei cósmica da ação e reação. Estou colhendo o que eu plantei lá atrás, nessa encarnação ou encarnações passadas. De qualquer forma, o que eu vivo hoje é uma consequência das escolhas equivocadas lá de trás. É uma realidade, isso é verdade. Mas nós não podemos esquecer que, ao mesmo tempo em que todos nós estamos colhendo o que plantamos lá atrás, de forma concomitiva, ou seja, ao mesmo tempo, nós estamos plantando, para que nós possamos colher lá na frente. Ora, se ficamos focados, se ficamos cada vez mais quase que obsediados pelos nossos sofrimentos, é os sofrimentos que nós estamos plantando no dia de hoje. E é exatamente isso que nós vamos colher no futuro. Percebe? Mas, Luiz, é muito difícil. Como é complicado não pensar nos sofrimentos. Como é difícil a gente não lembrar de todo esse processo de sofrimento que a gente vive, que o passado nos trouxe. Só que nós não podemos esquecer de um detalhe fundamental. Nem Deus muda o passado. Sofremos por causa do passado, não nos desapegamos do passado, mas nem Deus muda o passado. Alguém aqui já viu Deus mudar o passado de alguém? E por que ele não muda? Porque é uma lei dele. Mas Deus é soberanamente justo e bom. Deus é bom o tempo todo. Espera aí, quer dizer que quando eu estou sofrendo, Deus está sendo bom comigo? Sim. Ah, mas aí ficou difícil. Aí ficou complicado. Eu estou sofrendo e Deus está sendo bom comigo? Sim. Mas então deixa eu entender, por que isso ocorre? Ora, porque Deus
quer que nós possamos fazer o nosso processo evolutivo como Ananias estava fazendo com Paulo. E o nosso processo evolutivo não está em viver as dores e sofrer os sofrimentos, está em aprender com o sofrimento. Pensa no seu sofrimento, pensa naquilo que te está trazendo sofrimento. E pergunte para o seu sofrimento, o que você tem que me ensinar? Será que o seu sofrimento tem que te ensinar a ter paciência, resignação, determinação, disciplina, a perdoar, ser indulgente, benevolente, ou tudo isso junto? Percebe? E é exatamente isso que Deus quer de nós. Que nós possamos aprender com os nossos sofrimentos. Esse é o processo. Mas, Luiz, se Deus não muda o passado e Ele é soberanamente justo e bom, e Ele é bom o tempo todo, e a gente tem que aprender com os sofrimentos, como é que faz? Ele sempre nos dará uma nova oportunidade para a gente fazer diferente aquilo que nós fizemos equivocados no passado. Portanto, temos que estar atentos sobre as novas oportunidades que estamos tendo para refazer aquilo lá de trás. Estamos atentos? Porque é o seguinte, muitas e muitas vezes os processos se repetem, as lições chegam para nós e nós repetimos o erro. E enquanto nós não aprendermos, a situação vai voltar. Ou nessa encarnação, ou na próxima. Qual é o problema? Quando o aprendizado, ou a lição, ou o teste volta, ele sempre volta um pouquinho mais difícil. O que a gente faz? A gente fica se rebelando contra esse aprendizado. A gente fica segurando, a gente fica cada vez mais não aceitando aquilo que nós precisamos reformular diante do seu sofrimento. Mas ele é meu inimigo, ele veio aqui para me matar, ele está aqui para me fazer sofrer, parece que ele tem uma vontade enorme, um desejo imenso de me fazer sofrer. Qual é o aprendizado em relação a esse indivíduo? Como é que você deve lidar com ele? Percebem? Essa é o grande entendimento que nós precisamos buscar para a nossa vida. Ou seja, precisamos cada vez mais buscar o nosso autoconhecimento. Você se conhece? Você conhece as suas mazelas morais? Qual o tamanho do seu orgulho, da sua vaidade, do seu egoísmo, da sua prepotência, da sua violência, da sua agressão? Mas precisamos conhecer também as nossas virtudes, a nossa capacidade de resignar, de ter paciência, de pacificar, de perdoar. O autoconhecimento nos leva a buscar entender tudo o que nós somos. E é muito interessante porque existe um ponto fundamental para a nossa capacidade de se autoconhecer. Qual é? O nosso auto-amor. Você se ama? Como você se ama? Você já parou para pensar sobre isso? Porque nesse processo evolutivo, que Emmanuel está nos falando da lição da noite, o nosso auto-amor é fundamental. E por que o nosso auto-amor é fundamental? Porque nós precisamos estar bem para poder viver bem. Vamos lembrar uma passagem que é muito normal, muito corriqueira. Você entra no avião, você vai fazer uma viagem, o avião vai taxiando a pista. De repente, o comissário de bordo começa a dar informações. Caso a aeronave sofra despressurização, máscara de oxigênios cairão. Coloque primeiro em você, para depois você ajudar a quem está ao seu lado. Ou seja, para que eu possa ajudar o outro, eu preciso estar bem. Eu preciso me amar, eu preciso me conhecer. E aí isso bate com o quê? Com a maior lei de Deus. Qual é a lei de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ora, eu só posso amar o meu próximo se eu me amar.
Percebem? Então, o processo nosso de libertação das nossas trevas, o nosso processo de libertação dos nossos sofrimentos, passa diretamente pelo nosso autoconhecimento, que nos leva ao nosso auto-amor. Qual que é o problema do auto-amor? Nós confundimos auto-amor com orgulho, com vaidade, com egoísmo. Achamos que ter auto-amor é ir no shopping, comprar uma bolsa nova, um tênis novo, um carro novo. E não é isso. O nosso auto-amor está diretamente ligado à nossa qualificação moral. Porque eu só poderei perdoar o próximo se eu me perdoar. Eu só terei paciência com o próximo se eu tiver paciência comigo. Eu só serei indulgente com o próximo se eu for indulgente comigo. Percebe? E esse processo, ele precisa estar absolutamente em consonância com aquilo que nós estamos vivendo. Aí a gente pensa assim, Luiz, mas é muito difícil. Porque quando a gente está sofrendo, a gente nem lembra disso. Quando a gente está sofrendo, a gente só lembra do sofrimento. Tá certo que a gente faz orações. A gente entende que o Espiritismo já nos trouxe essa orientação de que a oração é uma ferramenta eficaz quando nós estamos sofrendo. A gente precisa usar a oração. Mas parece que a gente ora e não resolve. Parece que você reza e só aparece mais assombração. Não é assim que a gente faz? E aí, nós precisamos entender um mecanismo de proteção divina que nós temos, que ocorre conosco todos os dias. Luiz, mas então eu, diante do meu sofrimento, preciso ser consolado. Como é que eu posso ser consolado? Jesus, nosso grande mestre, como é que ele nos consola? Como é que é essa mecânica? Aí a gente vai achar essa resposta lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 6, no item 6. Nesse capítulo, há uma mensagem do Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade é Jesus. E lá ele fala o seguinte, olha que interessante. E ali ele está dando, essa lição chama O Cristo Consolador. Nessa lição do Evangelho, Jesus está falando para nós sofredores, para todos nós sofredores. E lá ele explica como é que ele nos auxilia, como que ele nos consola com os nossos sofrimentos. Olha só o que Jesus fala. No silêncio dos vossos pensamentos, eu, o divino agricultor, cultivo as vossas almas. Vamos traduzir. O que Jesus está falando para nós? Que é através do nosso pensamento que ele conhece cada um de nós. Que é através do nosso pensamento que ele sabe dos nossos sofrimentos, das nossas dores, das nossas dificuldades, conhece os nossos potenciais, as nossas forças. É através do nosso pensamento que ele ausculta cada um de nós. Aí a gente pensa assim, não, Luiz, peraí. Nós somos 8 bilhões de encarnados na Terra. Nós somos 30 bilhões de desencarnados na Terra. Jesus tem a capacidade de auscultar cada pensamento de cada um de nós? Vamos tentar entender a condição crística de Jesus. Jesus é um Cristo cósmico. A gente sempre tem a tendência de querer compará-lo conosco. Vamos ampliar. Só para a gente ter uma ideia. Estamos num planeta de provas e expiações. Ou seja, tem mais 3 níveis de planetas evolutivos, a mais evolutivos no universo. Vivemos hoje, na nossa opinião, uma tecnologia formidável. Só que para o universo, a tecnologia que nós temos hoje é atrasada, é obsoleta. Mas qual tecnologia que nós temos hoje? A gente pega um telefone e passa uma mensagem ou faz uma videoconferência com uma pessoa lá no Japão. Se a gente quiser, nós conversamos com qualquer pessoa, a qualquer momento, em qualquer lugar do mundo. Será que nós vamos ter que acrescentar Jesus na nossa lista do WhatsApp para receber a mensagem dele? Será que nós vamos ter que comprar um smartphone para Jesus? Percebem? Não. Ele está o tempo todo sintonizado conosco. Ele está o tempo todo ligado junto conosco através do nosso pensamento. Qual é o problema?
Qual é a capacidade que nós temos de entrar nessa sintonia divina? Qual é a capacidade que nós temos de escutar o Mestre Jesus nos nossos pensamentos? Percebem? Qual é a nossa capacidade de fazer um silêncio divino dentro do nosso coração e da nossa mente, para que a gente possa perceber essas orientações maravilhosas da espiritualidade superior? E pode ser Jesus, pode ser Ramatiz, pode ser o seu anjo da guarda. Tem muitos espíritos de luz querendo nos ajudar. Mas a gente só lembra do sofrimento. A gente só lembra da dor. A gente só lembra do desapontamento, das decepções. E a gente só lembra disso por quê? Porque a gente quer resolver os nossos problemas no tempo e do jeito que a gente acha que é o certo. Ou seja, não quer aprender. Mas, tudo bem. Vamos imaginar que a gente dá conta de sintonizar com Jesus. Vamos pensar que nós temos capacidade de entrar em sintonia vibracional com Jesus e captar essas maravilhosas mensagens que Ele manda para nós. O que a gente falaria para Jesus? Se você encontrasse com Jesus, o que você falaria para Ele? O que você pediria para Ele? Qual era a primeira coisa que você faria? Essa resposta, eu encontrei ela num poema de um poeta norte-americano, poeta, filósofo, do início do século XIX. Olha só, esse poeta se chama Henry Longfellow. E Henry Longfellow escrevia muitos contos sobre Jesus, e ele tem alguns maravilhosos. E ele responde essa pergunta que eu acabei de fazer para nós. Ele conta o seguinte: ele diz que há muitos anos atrás, num lugar longínquo da Europa, existia um mosteiro. E nesse mosteiro havia alguns monges que todos os dias, às 6 horas da manhã, abriam o portão do mosteiro para cuidar dos sofredores que estavam do lado de fora. Eram inúmeros. E esses sofredores entravam e recebiam café da manhã, almoço, curavam as feridas, tomavam banho, ganhavam roupas, cortavam o cabelo, fazia barba, fazia orações, escutava as lamúrias, cuidava dos sofredores. E cada dia, um monge era o responsável por ir recepcionar e cuidar dos sofredores. Mas, nesse mosteiro, tinha um monge que era um pouco diferente. Ele já estava lá há muitas décadas. Era um monge velhinho já, bem velhinho, que estava lá há muitas décadas. E ele tinha um hábito diferente dos outros monges. Ele acordava antes de todo mundo e ele era profundamente devoto de Jesus. Ele acordava antes de todo mundo e fazia sua oração. Ficava de joelho na sua cela, no seu quarto, ficava de joelho e rogava a Jesus: Mestre querido, permita que eu te encontre. Permita que eu te toque, que olhe nos seus olhos, que sinta a sua vibração. Permita que eu esteja com você. E ele fazia essa oração de forma reiterada todos os dias, ao longo de décadas, de forma fervorosa, com muita fé, com muita vontade. Certo dia, ele acorda para fazer a oração, depois de décadas e décadas fazendo a oração, olha que ele acorda, quem está do lado dele? Jesus. Ele olha para Jesus, toma aquele susto, fica emocionado, pula da cama, com os olhos marejados já de emoção, e na hora que ele vai conversar com Jesus, toca a sirene, avisando que está na hora de abrir o portão para receber os sofredores. Quem era o monge responsável para receber os sofredores? Ele. Aí ele olha, lembra da obrigação que ele tinha, olha para Jesus e ele precisa tomar uma decisão rápida. Ele permanece com Jesus, algo que ele pediu por décadas e décadas e décadas, ou ele larga Jesus e vai cuidar dos sofredores. Ele precisava tomar uma decisão. Qual decisão você tomaria? O que você faria? Na bela hora, sabedor das suas obrigações evangélicas, ele dá um sorriso amarelo para Jesus, com quem pedindo desculpas, abaixa a cabeça, sai da cela e vai cuidar dos sofredores.
passa o dia inteirinho cuidando dos sofredores, um por um, com amor, com dedicação, com boa vontade, mas o coração dolorido, o coração chateado, entristecido. Pelas circunstâncias, ele teria perdido aquela oportunidade que ele rogou tanto a Deus e a Jesus para que ele pudesse estar com o Mestre. Mas fazer o quê? E ele passa o dia todo cuidando dos sofredores. Terminado o dia, ele volta para sua cela, para o seu quarto. Quem ele encontra? Jesus. A hora que ele vê Jesus, de novo ele se ajoelha, fica emocionado, aquilo e tudo mais. Jesus se aproxima dele, levanta-o, lhe dá um forte abraço e diz o seguinte: se naquela hora, hoje de manhã, você tivesse ficado, eu é que teria saído pela essa porta. Qual é a moral da história que Longfellow quer nos dar? Que a essência máxima de Jesus é o amor profundo que ele tem por todos os sofredores. Que somos nós. Que somos nós. Então, o que Jesus quer de nós? Que naquele momento de sofrimento que nós estejamos, nós possamos lembrar do nosso próximo. O quê? Lembrar do próximo, de ajudar o próximo quando eu estou sofrendo? O que Jesus quer de nós? Jesus quer que cada um de nós faça a sua parte. Porque o processo evolutivo é um trabalho de formiguinha. É você fazendo um pouquinho todos os dias. O que Jesus quer de nós? Jesus quer de nós que nós possamos florescer onde Deus nos plantou. Onde Deus te plantou? Na sua família, no seu trabalho, no corpo que você tem, na sociedade que você vive, no centro que você frequenta, com as coisas que você está lidando, com os sofrimentos que você está tendo, com os inimigos que batem à sua porta. Esse é o lugar que Deus te plantou. E é nesse lugar que Deus quer que você floresça. Porque é diante das nossas adversidades, dos nossos problemas, dos nossos desafios, que nós vamos provar que realmente queremos fazer a nossa transformação moral. Porque quando está tudo bem, é uma beleza. Meus queridos irmãos, ser anjo no céu é a melhor coisa do mundo. Precisamos aprender a ser anjo no inferno. É diante da dificuldade que nós vamos realmente demonstrar essa responsabilidade moral que Jesus está pedindo para nós. Então nós olhamos para os nossos sofrimentos, descabelamos, bom, eu não posso falar isso, né? Mas aquela história, nós vamos perdendo o nosso equilíbrio, a nossa harmonia, a nossa tranquilidade, mas é exatamente essas adversidades que vieram para nos ensinar. É isso. É isso que eles estão perguntando para nós. Como que nós estamos lidando neste momento com esse caminho de Damasco? Como que nós estamos lidando com o nosso inimigo, com as nossas dificuldades? Porque nós estamos aqui não para sofrer. Deus, em sua infinita bondade e amor, não ganha nada com o nosso sofrimento, não ganha nada com as nossas lágrimas, não ganha nada com as nossas dores, mas Ele quer que nós possamos evoluir moralmente, transformar. E aí, se eu me transformo, se eu tenho alto amor por mim mesmo, eu tenho força, capacidade e determinação para ajudar o meu próximo. E quando eu mudo a mim mesmo, eu começo a mudar o mundo. É esse o entendimento da lição da noite, meus queridos irmãos. É esse entendimento que nós precisamos cada vez mais compreender a força, a necessidade que existe dentro de nós para que nós possamos caminhar para essa situação. Ficar lamentando, nos sentir injustiçados, nos sentir vítimas dos problemas que nós vivemos, não nos fará resolver o problema e não nos dará a oportunidade de avançar e evoluir. Temos todos nós a responsabilidade conosco mesmo. O nosso processo evolutivo, ele é um processo individual, intransferível, único. Por mais que nós possamos amar alguém, nós não podemos evoluir por eles. Por mais que alguém nos ame, ele não pode evoluir por nós. A pergunta é, qual o tamanho do nosso ânimo, da nossa vontade, da nossa determinação? Qual o tamanho do nosso ânimo de enfrentarmos essas adversidades e realmente buscar a nossa transformação moral? E Deus, em sua infinita bondade e justiça, fala o que Emmanuel nos fala nessa lição. Não existe o acaso.
Aquele que cruzou com você e te trouxe dor, sofrimento, penúrias, ele é um professor. E é esse olhar que nós precisamos lapidar. O que eu preciso aprender com essa situação que me traz tanta dor? A desenvolver a minha fé, a buscar a minha reformulação íntima, a compreender que na vida tudo tem o seu tempo. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de iluminar, há tempo de escurecer, há tempo de sorrir, há tempo de chorar. Porque aprendemos no sorriso, mas aprendemos também no choro. Percebem? E nós precisamos, então, cada vez mais trazer para nós essa responsabilidade, esse olhar clínico, em que nós vamos cada vez mais observando aquilo que está acontecendo conosco. Temos o péssimo hábito de parar de pensar sobre tudo que está em volta de nós, resumindo a nossa vida somente naquilo que nós queremos resolver, resumindo a nossa vida simplesmente nos nossos problemas. Não! Amar a si mesmo, e a lição que Longfellow nos ensinou, é quando eu estiver sofrendo, eu encontrar forças, eu encontrar capacidade, determinação, inteligência, fé, para ajudar o meu próximo no sofrimento dele. Porque a lei não é ação e reação? Nós não falamos que estamos colhendo hoje o que nós plantamos ontem? Ora, se hoje eu estiver sofrendo muito, mas eu estiver olhando para o meu próximo e ajudá-lo no sofrimento dele, a solução do meu sofrimento virá. Porque é ação e reação. Estou plantando a bondade, o amor, a fraternidade. É exatamente o que eu vou receber à frente. Então, meus queridos irmãos, que a gente possa fazer essa reflexão, que a gente possa nos dar essa oportunidade de mudar a nossa vida, não de fora, mas de dentro. Lembrar que Jesus nos ensinava que o reino dos céus está dentro de vós. As nossas soluções não estão fora. A nossa felicidade não está fora. A nossa evolução não está fora, está toda dentro de nós. Tudo que nós precisamos para entender esse caminho, nós já temos na nossa mão. Que nós possamos, então, trabalhar o nosso coração e a nossa mente, para abrir a nossa capacidade de recepção. Ao nosso lado tem o nosso anjo da guarda, tem Ramatiz, tem Jesus, tem uma pleiade de espíritos bondosos a nos orientar, a nos sustentar. Nós precisamos entrar em sintonia com eles, melhorar a nossa vibração, nosso pensamento, a nossa forma de viver, para que nós possamos, dessa forma, nos tornar merecedores para aquilo que a gente tanto pede nas nossas orações. Paz, saúde, tranquilidade, alegria e amor. Reflitamos. Muitíssimo obrigado pela presença de todos, pela atenção, pelo carinho. Vamos agora passar para a segunda parte dos passes. Nesse momento, vamos silenciar a nossa mente, nosso coração. Vamos sentar de forma bastante confortável, fazer uma inspiração profunda pelo nariz, soltar pela boca, relaxar, abrir os nossos canais energéticos, os nossos chakras para receber essa energia balsâmica dos nossos irmãos médiuns. Possamos entrar em sintonia com esse amor infinito de Jesus, de Ramatiz por todos nós, nos permitir nesse momento receber essa energia maravilhosa que vai nos trazer força, carinho, determinação, alegria, esperança, para que novos dias possam vir, que possamos encontrar as soluções dos problemas que nos afligem, que possamos cada vez mais permitir que essas energias balsâmicas transformem a nossa vibração, trazendo harmonia, equilíbrio, bom senso, a certeza no nosso coração de que as adversidades serão vencidas. Somos filhos de Deus, que Ele nos ama profundamente, que Ele nos protege, que Ele nos ama a todo tempo. Que possamos cada vez mais abrir os nossos canais para receber toda essa energia de amor, de equilíbrio. Que possamos levar ao nosso lar
a todos aqueles que conosco dividem o nosso lar, a todos aqueles que amamos, que queremos cuidar, canalizar essa energia que nesse momento estamos recebendo. Possamos abraçar a todos aqueles que nós queremos levar essa paz, esse amor, essa harmonia, essa capacidade de reformulação, de recomeço, na certeza de que a cada dia nós possamos avançar cada vez mais, entrar em sintonia perfeita com toda essa espiritualidade de luz que nos abençoa, que nos orienta, que cada vez mais está presente na nossa vida, que conhece as nossas necessidades, as nossas tristezas, as nossas dúvidas, e contém a capacidade de nos auxiliar a resolver cada problema, desdando os nós das dificuldades, de compreendendo que através do perdão, do amor, da capacidade de cada vez mais nos tornarmos indivíduos e discípulos de Jesus aqui na Terra, nós possamos caminhar de forma firme nesse caminho de luz e bondade. Que possamos, a partir de agora, verdadeiramente nos transformarmos em um discípulo do Mestre Jesus, em um seguidor do amado Ramatiz, para que o amor que ele nos ensina, para o amor que eles nos demonstram, nós possamos irradiar para todos aqueles com os quais iremos encontrar. Que sejamos uma ferramenta dessa espiritualidade superior, a dividir com todos essa bondade imensa que nesse momento estamos recebendo. Que possamos manter essa vibração, essa sintonia perfeita, hoje, agora e sempre. Que possamos permitir que essa espiritualidade superior continue atuando no nosso psiquismo, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, e cada vez mais nos sentimos fortalecidos. Que assim seja. Aproveitando esse momento tão sublime, uma energia tão poderosa, vamos elevar o nosso pensamento ao alto e rogar a Deus Todo-Poderoso, a Jesus, nosso doce mestre, ao amado Ramatiz, agradecer pela essa oportunidade maravilhosa que tivemos, de compreender os caminhos pelos quais precisamos trilhar, de receber essa bondade imensa de nos equilibrar, de nos fortalecer, de trazer dentro do nosso coração a gratidão pela encarnação, pela família, agradecer até mesmo pelos nossos problemas e dificuldades, pois são eles ferramentas maravilhosas para que nós possamos evoluir. Que assim seja.